Eu queria agora refletir com vocês nessa noite. Primeiro, a gente tem que ficar feliz de estar aqui, porque todo mundo aqui é vencedor, né? 28 de dezembro, você está aqui é porque você não está de férias, né? Você está trabalhando, você está na ativa aí. E glória a Deus pela sua vida, porque se você está trabalhando, a gente que também está trabalhando, tem algum lugar para ir, né? Você trabalha lá, provavelmente a gente vai se ver em algum lugar. E é muito bom a gente poder estar junto aqui hoje. Eu queria também destacar que o Réveillon é terça-feira, né? Dia 31. Tem culto da virada. Não precisa se inscrever, tá bom? Alguém veio no culto da virada aqui, do último que teve aí? Levanta a mão. Aí, ó, disse que estava cheio, hein? Que estava faltando lugar. Então, você chega cedo, você vem, você participa, né? Com seus irmãos na igreja. Eu gosto muito de passar o ano novo na igreja também. Mas ainda não venci essa batalha lá em casa, né? Eu estou lutando ali para poder vir na igreja ainda. E no ano novo aqui na PIB e tal, né? A gente vai fazer. No ano cada um escolhe ali, mas é muito bom. Então você aproveite e venha, tá bom? Para você estar junto aqui com seus irmãos e com as pessoas que você convidar também. Também é um momento que nós podemos evangelizar as pessoas, falar do amor de Jesus para elas, tá bom? Queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí, deixar ela aberta, no livro de 1 Reis. Hoje a gente vai caminhar um pouco pela história de Eliseu, que foi um profeta que viveu no Antigo Testamento, e aconteceu algumas coisas na vida dele que falou muito ao meu coração. E eu creio que pode falar muito ao coração da igreja hoje também. Então, se deixa a sua Bíblia aberta aí, porque a história dele está no livro de 1 Reis e no livro de 2 Reis. No livro de 1 Reis, basicamente, ele vai aparecer, né? Vai estar lá Elias andando, e aí ele vai passar por Eliseu e vai chamar ele para caminhar junto. E aí, no livro de 2 Reis, a gente já começa a ver o que Deus faz através da vida de Eliseu. Se essa mensagem de hoje fosse ter um título que é importante, eu diria que ainda há tempo de viver coisas maiores. Por que ainda há tempo de viver coisas maiores? Se você se lembra bem, esse ano aqui na nossa igreja, teve uma série de mensagens que se chamava Coisas Maiores. E falou muito comigo. Mas como a gente já terminou a série de mensagens, está no finalzinho do ano, e as pessoas muitas vezes falam assim, não, agora eu vou deixar para o ano que vem e tal, ainda há tempo de viver coisas maiores. Ainda há tempo de Deus fazer um milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Ainda há tempo de viver coisas maiores. E de fato, às vezes, a gente idealiza muitas coisas. Nós pensamos em fazer grandes feitos aqui nessa terra. E muitos desses grandes feitos nós pensamos em fazer até mesmo para Deus. Mas nós nos esquecemos que o mais importante não é o que nós fazemos para Deus, mas o que nós fazemos com Ele. E não tem nada de errado, né? Aqui as pessoas desejarem ser bons nas suas profissões, no que fazem, ser um ótimo aluno, ser um ótimo pai, uma ótima mãe. Tem diversas coisas que nós podemos ser bons, nós podemos ser excelentes. Isso, de fato, honra a Deus, glorifica a Deus. Quando era mais jovenzinho, como a maioria dos garotos, queria ser jogador de futebol, né? E não deu muito certo, né? Deu mais do que certo, que hoje eu sirvo a Jesus aqui, é muito melhor do que ser jogador de futebol. Você achou que eu ia lamentar, né? É Deus fazendo coisas maiores na minha vida. E ele me lembrou disso aí há umas 2 semanas. Você não sabe, eu jogo num time de futebol aqui da igreja e nós disputamos a Liga das Igrejas, né? E eu sou reserva, sou banco, né? Só entro de vez em quando, essa aqui é a verdade. E entrei e resolvi na final lá. Estava perdendo de 1-0, entrei, fiz o gol aos 87. E aí Deus me lembrou porque que ele me chamou para o ministério, que aí foi para os pênaltis. Aí adivinha quem errou o pênalti? Eu mesmo, né? Está filmado, está gravado ali. Mas muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas terrenas. A gente não pensa num legado espiritual que nós podemos deixar. No que nós podemos semear no reino de Deus, no que nós podemos semear na vida de outras pessoas que vão alcançar outras pessoas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu gosto muito do chamado de André e João. Ali eles estão pescando e quando
André, veja, e André é pouco falado, né? A gente vê falar muito de João, de Pedro, dessa galera aí. Mas quando André é chamado por Deus, por Jesus, estava passando e falou: ó, vem ser pescador, vem, em vez de você ficar aí pescando peixe, vem pescar gente comigo. É André que vai e fala para Pedro, fala assim: ó, eu estou largando tudo e estou indo atrás de Jesus. Você quer ir também? E aí Pedro acompanha André, consequentemente Jesus. E aí a gente vê o que Deus faz na vida de Pedro, né? Pedro, ele é o grande responsável por o dia do Pentecostes, que ele faz a pregação da palavra, explica sobre o evangelho de Jesus e acontece aquela conversão de vários povos ali, onde o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida das pessoas que ali estavam. E Jesus, ele não nos chama simplesmente para nós sermos bons, ou simplesmente para a gente ser ok em algumas coisas. Ele nos chama pela fé para que junto com ele nós deixemos uma marca profunda aqui nessa terra. João 14, 12 ao 14 diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É o próprio Jesus falando que nós podemos fazer coisas maiores. Mas que coisas maiores são essas? O que a gente espera viver? Será que é simplesmente sobre ter um ótimo cargo onde nós trabalhamos, sobre ter ótimos recebimentos no final do mês? Eu creio que não. Eu creio que Jesus está falando aqui de uma realidade espiritual. E nós vivemos em um mundo caído, onde nós devemos sim, pelo poder de Jesus Cristo, pela fé, chegar nessa sociedade e transformar tudo, baseado nos princípios dele. E eu creio que hoje aqui Deus vai alinhar o coração de muitos de nós, porque é natural ao longo de um ano a gente sair um pouco do trilho, nosso coração deixar de olhar para o que é essencial e passar a olhar para o que é superficial. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que foi muito interessante, né? O contexto ali, e a pessoa falou assim: olha, não basta ser honesto, precisa parecer honesto. E eu queria te dizer que não basta ser crente, precisa parecer crente também. Você tem que ser e tem que parecer. Não adianta nada você ser crente, mas parecer que não é, porque isso joga contra. Isso é como você fazer um gol contra no seu time. Você está com a camisa do seu time, mas está fazendo gol para o outro lado. Nós precisamos entender que Jesus, ele quer alinhar os nossos corações, para que nós possamos viver coisas maiores com ele. Eu queria te perguntar, o que você está fazendo com a sua vida? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem dado para você? Será que você tem aproveitado elas de acordo com a vontade de Deus ou simplesmente com os seus desejos pessoais? Eu creio que hoje aqui Deus vai iniciar uma nova estação nas nossas vidas. Pode parecer brincadeira porque é 28 de dezembro, mas não é. Eu creio que Deus, no calendário dele, todo dia é dia dele fazer algo novo nas nossas vidas, de derramar uma unção nova sobre as nossas vidas para que nós possamos viver coisas maiores com ele. Então se pergunte e responda a si mesmo: o que você tem feito com a sua vida? Você está satisfeito com o estilo de vida que você está levando? Com o seu relacionamento com Jesus? Você acha que é isso mesmo que ele tem para a sua vida? E pronto, e acabou? Eu creio que quando a gente olha para a história de Eliseu, a gente observa decisões que fazem com que nós possamos ir além. E pode parecer, muitas vezes, soar estranho, mas ir além não é no sentido da gente prevalecer sobre outras pessoas, não é nada disso, é no sentido de nos aprofundarmos em amar o Senhor Jesus, em nos relacionarmos com Ele e impactarmos a sociedade, transformar e transbordar isso para que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas. E eu acho um fato curioso sobre a vida de Eliseu, que a gente vai ver também, é que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. A Bíblia narra que Elias, através do poder de Deus, ele fez 7 milagres. Contanto Eliseu, a Bíblia narra que ele realizou
14 milagres. E eu queria agora, de fato, abrir a Bíblia lá em 1 Reis 19 e ler com você 3 versículos inicialmente, que é o 19 ao 21, que diz o seguinte: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou toda a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Sabe, gente, muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas para Deus e a gente começa da maneira errada. A gente idealiza algo na nossa mente, a gente faz uma maquete do nosso futuro e a gente sai correndo atrás dela sem consultar o que Deus tem, sem consultar o que Deus quer que nós façamos, sem consultar qual é a verdade dele para as nossas vidas. Sabe, viver as grandes coisas que o Senhor tem para nós não começa com uma edificação, mas começa com um incêndio intencional. Eliseu aqui, para você entender um pouco melhor, naquele contexto, ter 12 parelhas de bois significava que ele tinha uma boa condição financeira. Ter pai e mãe naquela época ali, como ele tinha, significava que ele poderia ter uma herança. Mas o que ele faz? Quando ele entende que um homem de Deus chama ele para caminhar, para viver coisas maiores, ele pega tudo o que ele tem, ele vai lá, pai, mãe, beijo, estou indo embora. Ele pega tudo que ele tem, ele queima, ele faz um churrascão. A Bíblia fala ali que ele colocou fogo e deu para o povo. E aí então ele vai em frente para cumprir o que Deus tem para a vida dele. Quantos de nós aqui temos coisas para queimar intencionalmente que nós não podemos mais levar adiante para viver as coisas maiores que o Senhor tem para nós? E sabe o que é curioso? Porque o fato dele queimar a velha casa dele, queimar a fonte de renda dele, queimar o que ele tem ali, significa que ele vai sem se preocupar se ele vai ter para onde voltar ou não. E muitas vezes nós nos agarramos às coisas que ficam para trás. Muitas vezes nós nos agarramos a isso e não vamos em frente. O primeiro passo de fé que eu vejo aqui que Eliseu dá e que nós também precisamos dar é um passo de fé de superar o que foi bom. Sabe, gente, superar o que foi bom é mais difícil, né? Porque o que é ruim a gente quer superar. Não faz sentido ficar com a gente, não é verdade? Sei lá, teve uma situação ruim, eu trabalhei num lugar que não é muito bom, eu quero deixar isso aqui para trás, para ir em busca de algo melhor. Só que nós precisamos muitas vezes deixar as coisas que são boas para trás, para buscar as coisas que são melhores, que estão nas mãos do Senhor Jesus. Esse texto, ele traz para nós que quando a capa de Elias cai sobre Eliseu, algo novo surge. Naquele contexto, quando fala dessa capa, talvez na sua versão aí fale do manto, é uma forma de você chamar alguém para algo. É como se fosse também uma forma de você deixar uma herança para alguém. O contexto dessa época nos mostra isso. E sabe, o que nós queremos aqui não é que a capa de alguém caia sobre nós. Não é que o manto de alguém caia sobre nós, porque o sangue de Jesus já caiu sobre nós, amém? E é através disso. É isso que nós precisamos entender. Quando o sangue de Jesus cai sobre as nossas vidas, nós podemos ir adiante em busca de coisas maiores e melhores, pregando o evangelho, servindo ao Senhor e superando o que foi bom. Muitas vezes a nossa dificuldade fica justamente aí, porque o que é bom é confortável, o que é bom é seguro. E muitos de nós temos plano B. Gente, eu estou agora numa fase aí que eu vou ser pai, né? Estou lá com o Danielzinho chegando e tal. E a gente fica pensando assim, ai meu Deus, mas isso aqui não desce, já faz um outro plano aqui, e aí acontece outra coisa aqui. O mês que a gente descobriu que o Daniel estava chegando,
Foi um mês assim que o Satanás não entrou lá em casa porque nós somos crentes, mas ele atirou umas coisas lá para dentro, porque tudo que dava para estragar, estragou. Aí teve que ir para manutenção. E dá-lhe dinheiro para arrumar as coisas, né? Porque lá teve uma vez aí que eu ganhei um dinheiro e eu fiz um investimento assim maravilhoso, que se chama máquina de lavar louça, tá? Você que é casado, você que é mulher aí, pede isso aí para o Natal do ano que vem, muda a vida da pessoa, tá bom? Sabe aquelas 2 horas, 3 horas que você fica lavando louça depois do almoço de domingo? Você pode fazer outra coisa, você vai gastar 15 minutos para colocar tudo lá dentro. E aí eu vi, né, o dia que estragou ela, falei, meu Deus do céu, não sabia nem onde é que estava a buchinha mais ali. E foi estragando. Aí o carro, mandei para revisão, foi uma bênção lá. Arrumou tudo, ficou caro também, né? Aí a gente estava indo para o retiro lá do Next e tal, e estragou de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei lá, tive que ser rebocado de volta para voltar para lá. E muitas vezes, a gente olha para essas coisas, para essas situações, e a gente quer se livrar delas, porque são coisas ruins. Só que o que é bom, muitas vezes, a gente não quer deixar para trás. E a gente precisa deixar para trás. Quer ver só? Eu vivi eu estou compartilhando aqui a minha experiência, porque eu creio que isso gera pessoalidade, para você ver que eu sou gente como você, né? Eu me lembro que, antes de vir aqui para a PIB, ser um dos pastores aqui da equipe, a gente viveu um ministério muito abençoado em outra cidade. E era um ministério bom. E eu lembro que certa vez eu tive uma conversa com a minha esposa, Maria Eduarda, e ela falou assim, amor, eu acho que para a gente sair daqui, só se Deus fizer algo assim, muito diferente. E eu falei, eu concordo, eu também acho que a gente vai ficar aqui por muito tempo. Mas eu acho que não deu 1 ano dessa conversa aí, Deus fez esse negócio assim, muito diferente, que fez com que nós viéssemos para cá. Só que não é fácil, porque lá você tem tudo o que é bom. Quando você olha para trás, você tem seus relacionamentos que te trazem segurança, que te trazem conforto. É a cidade que você está acostumado, né? Era uma cidade mais pacata do que Curitiba. E eu nunca sei como me referir às cidades da região metropolitana, né? Porque se você fala uma coisa, aí o pessoal ofende. Eu não quero ofender ninguém, né? Fala, é um clima mais pacato lá, né? Um ritmo de vida mais suave e tal. Mas muitas vezes a gente olhava assim e falava, Deus, mas por que isso está acontecendo? Estava tudo tão bom, estava tudo tão maravilhoso. E hoje eu entendo. Porque nós temos vivido no Senhor e na vida em comunidade aqui na igreja, grandes coisas. E eu queria te encorajar a fazer isso também. E sabe, eu tenho certeza que o Espírito está falando aí com você o que é as coisas boas que você precisa deixar para trás. Tem amizade na adolescência que é ótima, não é verdade? Só que aí vai amadurecendo e tal, aí você vai tentando fazer a manutenção do relacionamento, mas nunca dá para encontrar todo mundo, porque um está preso, o outro está trabalhando, e por aí vai. Não é verdade? Mas a gente insiste em levar aquilo adiante. Nós precisamos, assim como Eliseu, deixar para trás o que é bom, porque senão a gente corre um grande risco de desperdiçar a nossa vida, de pegar a nossa vida e jogar no lixo. Algo que Deus, por meio de Jesus, pagou caro, e a gente desperdiça a nossa vida. Porque a gente fica ali, acomodado, na zona de conforto. E eu creio que hoje é o dia de cada um aqui. Pegar um isqueirinho aí, fazer uma fogueirinha e começar a queimar as coisas que foram boas. A Bíblia nos diz para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia não nos diz para ficarmos revivendo memórias. Nós devemos trazer à nossa mente, isso nos dá esperança, a Bíblia nos fala isso. Agora, ficar querendo reviver memórias, revivendo, isso vai trazer um sentimento para nós que vai nos paralisar, que vai nos impedir de avançarmos. Eliseu foi corajoso. Ele não só recebeu algo novo, como ele garantiu que não ia ter mais nada velho para ele sentir saudade. Diferentemente do povo hebreu, quando é resgatado do Egito,
Volta e meia eles ficavam, mas tinha a cebola lá, tinha as coisas lá, que era muito boa e tudo mais. E eles ficavam querendo voltar. Coisas que pareciam boas, mas a promessa está adiante. As promessas que Deus tem para as nossas vidas, para a sua família, elas estão adiante. Elas não estão no passado. Então você precisa de seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Quando Eliseu queima aquelas coisas na prática, não tem valor nenhum. Mas simbolicamente significa tudo. E às vezes nós nos esquecemos de fazer entregas simbólicas. Nós nos esquecemos de fazer memoriais, lembrar do que aconteceu. Eu tenho um hábito que eu desenvolvi uma vez, que a gente vai em conferência, anda por aí, sempre tem o povo que gosta de dar uma palavra profética para a gente, né? Que fala assim, posso orar por você? Começa assim, posso orar por você? Aí daqui a pouco já está isso que te digo, né? E eu deixo a pessoa orar, né? Eu não sou um cara inconveniente ali, até acho bom. Só que teve uma vez que a pessoa começou a falar assim e tal, e aquilo fez sentido para mim. Eu falei assim, nossa, parece que ela conversou com alguém antes. Ela sabia até meu nome. Ela falou, Adalardo. Ela falou assim, Deus, eu estou aqui com Adalardo. E ela falou direitinho. Aí eu falei assim, nossa, é revelação do Senhor mesmo. Só que aí depois, eu estava tão envolvido no momento, que aí eu fui compartilhar lá. Eu acho que foi até a Duda que me falou mesmo. Não, mas é porque tem o nome bem grandão no crachá, né? Aí ficou fácil para acertar. Mas enfim, ela orou ali e tal, e eu comecei a anotar, né? Depois ali eu fiquei pensando, orando sozinho, e comecei a anotar. E desde então, sempre que alguém chega assim e fala, pastor, eu posso orar por você, Deus pediu para te falar isso, eu vou anotando. E coloco ao tempo, para ver se acontece alguma coisa. Tem coisa que não faz sentido, daí eu não anoto, não, assim, né? Mas eu acho interessante, porque a gente precisa ter esses atos simbólicos. A gente precisa simbolicamente fazer as coisas também. Quando eu estava no Ministério Infantil, né, a gente orava por algumas coisas, né? O pastor Eric está aqui hoje. E eu lembro que a gente fazia ali alguns momentos de oração específicos, em que a gente escrevia as coisas que nós sonhávamos para o ministério e colocava ali diante de Deus. E foi tão gostoso, porque a gente viu tantas dessas coisas acontecerem. A gente vinha vivendo coisas muito boas, só que o Senhor nos chamava a viver mais. E sabe, você pode viver coisas boas hoje, mas o Senhor te chama a viver mais. Faça os seus votos com Deus. Em outra mensagem eu já falei sobre isso aqui. Coloque diante do Senhor, faça os seus compromissos. Eliseu, ele queima tudo, né? Tem aquela canção do Morada lá, né? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, né? Tem o pessoal que fala que é lá de João, mas aqui é um desses textos também, em que ele queima tudo que ele tem. As parelhas que você não sabe aqui, eram as carroças que ele arava a terra. Nós precisamos de superar o que foi bom, para viver as coisas maiores que o Senhor tem adiante de nós. O que você precisa deixar para trás nessa noite? O que você precisa colocar fogo diante dessa noite? Porque primeiro a gente queima essas coisas que precisam ficar para trás, e depois o Senhor incendeia o nosso coração por um desejo fervoroso de estarmos na presença dEle, de buscarmos a Ele. Eu queria agora que você pulasse aí na sua Bíblia para 2 Reis, no livro, ali tem o capítulo 2, e a gente vai ler o versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando ele de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem disso. Então Elias lhe disse: fique aqui
Eliseu: pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. E então desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram novamente: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando ele de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem disso. Em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu mais uma vez: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Na Bíblia, quando nós vemos a repetição de palavras, a repetição de expressões, de frases como essa aqui, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só, significa uma ênfase, significa que é algo importante. E o segundo passo de fé que eu queria destacar aqui com vocês hoje é que nós precisamos ter convicção do propósito e do chamado de Deus para as nossas vidas. As dificuldades, obstáculos, negativas, são provas naturais para todos nós. Nada é fácil, para ninguém. Se alguém falar isso para você, está mentindo para você. Mas todos nós somos chamados a viver essas provas. São testes naturais, para ver a nossa vocação, o nosso compromisso com Deus. E é triste falar isso. Eu comecei a fazer teologia numa sala que tinha lá umas 45 pessoas. Acho que tinha mais. E lá no primeiro dia é aquilo, né? A faculdade de crente é um pouco diferente, né? O povo ora antes de começar a aula e tal. Ninguém cola na prova, ninguém faz isso lá. E aí eu lembro que no primeiro dia o pessoal começou a falar assim: não, Deus me chamou. Eu vim lá de não sei aonde. Deus falou comigo. E foi lindo, e não sei o quê. Eu tenho certeza do meu chamado. Mas infelizmente, muitas, não poucas, mas muitas dessas pessoas pararam no caminho. Pausa dramática para a água, né? Muitas dessas pessoas pararam pelo caminho. Elas não tinham nenhuma convicção do chamado, mas elas tinham os convencimentos delas. E quantos de nós também temos os nossos? Nós somos convencidos de que Jesus nos salvou, nos chamou, e nós podemos servir a Ele. Só que muitas vezes, quando nós somos provados, o nosso caráter é provado, o nosso chamado é provado, nós abandonamos. Porque a gente fala: não é bem o que eu pensei. Não é exatamente aquilo que eu estava imaginando. Eliseu aqui, ele foi encorajado a desistir. Quando aqueles outros profetas chegavam e falavam assim: olha, você sabe que hoje ele vai embora daqui? Que ele vai subir com o Senhor e você vai ficar? É interessante a gente observar isso. Por quê? Porque muitas vezes nós nos desestimulamos quando a gente fala assim: irmão, você aceitou a Jesus, você está servindo aqui, mas tem gente que não vai gostar de você. E eu, teve uma vez que eu preguei aqui e recebi uns haters, sabe o que é hater? Foi lá nos comentários lá. E eu fiquei pensando assim, cara. Aí eu lembrei da história que o pastor Michel conta, da semana de avivamento, que mandaram um e-mail lá e tal. Você já ouviu essa história, né? Se não ouviu, tem no YouTube lá, depois você acha lá. Que é uma história que vai te edificar. Aí eu fiquei assim: cara, mas se o pastor Michel recebe isso aí, cara, eu também estou bem, então. Sabe? E aí aquilo trouxe uma paz para o meu coração. Aí agora, essa semana aí, quem veio no Natal Aleluia aqui? Levanta a mão. Aí, a maioria, né? Quem queria vir e não conseguiu ingresso? Aí, tem uns também, né? Que infelizmente não conseguiram. Mas o Natal Aleluia, gente, foi um negócio assim, maravilhoso, impressionante. Tinha gente lá dando hate também. E muitas vezes isso é para testar a nossa fé. Então, você que segue a Jesus, vai ter gente lá no seu trabalho, na sua escola, seja onde for, que vai fazer pouco caso de você.
vai fazer piadinha com um crente novo. E nós precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor. Nós vamos de ter convicção do chamado que Deus tem para a gente. Nós precisamos de ser resilientes através das adversidades. Nós precisamos agarrar a promessa de Deus para as nossas vidas, independente do que vão dizer, independente dos obstáculos. Nós nunca podemos pensar que Deus ele usa esses problemas para nos destruir. Muito pelo contrário, Ele usa isso para nos forjar, para fazer com que nos tornemos mais fortes e mais convictos dos nossos chamados. Deus está nos preparando para vivermos coisas maiores. E para isso nós precisamos sim enfrentar oposições, enfrentar adversidades para que o nosso chamado seja testado e para que nós possamos ser aprovados diante do Senhor. Todos nós aqui, quando olhamos para a Bíblia, a gente sabe que os problemas vêm para os justos e para os injustos. Vêm para todos nós. Mas nós precisamos entender que a convicção do chamado, a convicção do propósito de Deus para as nossas vidas é o que faz a diferença. Sabe, eu preciso de falar disso, né? Eu estou aí nesse momento de mudança de vida, estou vivendo coisas maiores, a família está aumentando. E eu acredito na família. Eu tenho convicção que a família é o propósito de Deus para sarar a sociedade, para sarar o nosso país. Então, sempre que uma família é desfeita, é ponto para Satanás. E muitas vezes é porque as pessoas não têm convicção de que Deus chamou todos nós para fazermos parte de uma família e para constituirmos família também. Então, se tem alguma mentira na sua vida que você acha assim, eu já passou meu tempo. Não, Deus tem um propósito para a sua vida. Tenha convicção disso. E se você quer casar, você fala com o pastor Diogo aqui, que você viu que o homem é casamenteiro, né? Aqui na hora do dízimo de oferta, aqui, né? Fez casamento aí, era verdade mesmo. Que, Diogo, vamos fazer tal coisa? Não posso, tem um casamento, né? Para fazer. Então, você conversa com ele. Mas tenha convicção do que Deus tem te chamado para fazer, do que Deus tem te chamado para ser. Nós não podemos duvidar do poder de Deus nas nossas vidas, do propósito que Ele nos entrega. O terceiro passo que nós precisamos dar é o passo de fé de pagar o preço. 2 Reis, no capítulo 2, o versículo 7 e 8, diz o seguinte: 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram. Muitos de nós queremos viver as grandes coisas do Senhor dessa forma, olhando de longe. Muitas vezes a gente quer impactar o nosso ambiente, o lugar onde nós estamos, olhando de longe, tendo um relacionamento superficial com Jesus. A Bíblia nos mostra que se nós decidimos seguir a Jesus e o que Ele tem para as nossas vidas, se nós deixarmos a zona de conforto, quando a gente menos espera, a gente dá de cara com as carruagens de fogo. A gente vê o poder de Deus agindo no nosso meio. Mas nós precisamos pagar o preço para isso. E hoje a gente vive em uma sociedade que não é muito boa de saber o valor das coisas. Preço você sabe lá no mercado e tal, mas quando eu falo aqui de pagar o preço é no sentido de valor. Nós precisamos pagar o preço. O preço pela nossa vida, Jesus já pagou, não é verdade? A gente já falou aqui na cruz do Calvário, Ele entregou e pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida. Agora é a nossa vez de pagarmos o preço para vivermos coisas maiores e fazer o nome dEle conhecido. Pagar o preço é andar de mãos dadas com a renúncia. E renunciar não é fácil, meus irmãos. Renúncia exige entrega. Entrega exige maturidade. Pagar o preço, ele é algo que nos desafia. É gastar tempo investindo no nosso relacionamento com Jesus. Pagar o preço é ser resposta para uma necessidade. Não dá para a gente querer o melhor dos dois mundos, nós precisamos renunciar.
Precisamos renunciar a comportamentos, hábitos pecaminosos que a gente sabe que é pecado, que a Bíblia fala que é pecado, mas quando a gente olha na internet, no Instagram, são apresentados para nós como aceitáveis, como intolerância. Não, nós precisamos romper com o pecado. E esse é um preço que nós devemos pagar. Ser resposta para uma necessidade. Sabe, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque nós achamos pesado, porque a gente acha que é difícil. Aí você pode dizer, não, pastor, mas no final do ano eu queria uma palavra mais otimista, né? Mas vai ficar otimista aqui, né? Se você não está otimista, olha o tanto de coisa que você pode fazer, né? Mas nós precisamos deixar de ser preguiçosos às vezes. Essa que é a verdade, né? Eu vou sair um pouco aqui da linguagem formal e vou para a informal. Porque muitas vezes a gente não quer servir num ministério por quê? Tem que chegar cedo e sair depois, né? Aí a gente começa assim, opa, mas se eu chegar mais cedo, já vou perder o cafezinho lá em casa. Se eu sair mais tarde, eu já vou perder os aperitivos do almoço. Não é verdade? Se você já pensou assim, não tem problema não, irmão. Eu também já pensei assim, eu sou pastor, Deus trabalhou isso na minha vida. Por isso que eu estou te falando que tem jeito. É um privilégio pagar o preço para servir no ministério do Senhor Jesus. Não é um fardo. Muitas vezes a gente recusa o desafio de, opa, vamos começar uma célula. Porque você não quer nem abrir sua casa, porque o povo vai lá, come tudo, faz uma bagunça, né? E muitas vezes você também não quer liderar, porque isso vai exigir de você uma nova postura. Esse ano eu lutei contra isso, viu, irmãos? Teve um dia lá em casa que a Duda olhou para mim assim, veio com essa história, não, Deus está falando comigo e tal, temos que começar uma célula, o que você acha? Eu falei, não, então Deus vai falar comigo também. Mas assim, isso foi de manhã, de tarde teve uma reunião aqui na igreja, o pastor Michel, com todos os pastores. E aí o que ele falou, com aquelas orações poderosas dele lá? Eu vejo líderes aqui começando novas células. Eu falei, pronto, já falou. Aí começamos, e foi uma benção, tem sido uma benção, né? E eu quero te encorajar a ouvir o que o Senhor tem para dizer para você pagar o preço de servir. Se Deus está falando que você tem que abrir uma casa, lá a sua casa, para você receber a célula, mesmo que você não lidere, abra, obedeça ao Senhor. Muitas vezes a gente tem vergonha de evangelizar também, a gente não paga o preço de falar do evangelho para outras pessoas, porque o que será que vão pensar de mim? Um outro esporte que eu pratico é futevôlei, né? Mas pratico assim, 1, 2 vezes por semana, né? Só que eu gosto. E aí, gente, eu treino com a galera lá, né? E é um ambiente assim, meio praiano, meio Rio de Janeiro e tal. E aí teve uma vez que eu fui jogar um campeonato com um amigo meu, ele me chamou, bora lá e tal. E foi um jogo bom, assim. E a gente fez um ponto, assim, que foi um rally impressionante. E aí estava todo mundo assistindo e tal. E aí ele foi assim, e dá-lhe o palavrão lá para cima de mim. Aí eu falei, aí você me quebra, tem que ser glória a Deus. Aí a galera em volta deu risada, mas a mensagem foi dada. Aí ele nunca mais falou palavrão perto de mim também, né? Porque é isso aí. Muitas vezes a gente, com pequenas atitudes, nós estamos pagando o preço. Nós estamos evangelizando as pessoas, nós estamos dando um bom testemunho. Quer ver esse aqui também, ó, da conferência aí. Pagar o preço de uma conferência, né? De uma campa, de um retiro. Quantas vezes a gente... Gente, eu já fiz a conta. 2 sábados que você ficar sem sair, você já faz mais da metade do valor que precisa. Aí depois você ajusta durante a semana. Muitas vezes a gente perde o que Deus tem para nos entregar por motivos fúteis. A gente se esquece que Deus é o dono do ouro e da prata, e a gente não investe no reino, a gente não investe nas programações que vão fazer com que nós cresçamos por medo, mas se faltar. Irmão, Deus não deixa faltar. Eu estou para conhecer alguém assim que chegou assim e falou, olha, Deus deixou faltar. Mas eu já vi um monte de pessoas que chegou assim e falou, pastor, essa semana eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que ia ser. Mas aconteceu tal coisa, e são diversas coisas, é irmão que abençoa, é causa na justiça que sai, e Deus providencia.
a gente esquece que Deus ele é um Deus de providência. A gente quer que Deus seja um Deus de prosperidade, para a gente ter sobrando, não é verdade? Mas a gente esquece que Deus é um Deus de providência, que não deixa faltar. Isso muda tudo. Nós precisamos de pagar o preço para caminhar ao lado de Jesus. Tudo que é bom tem valor. E quem não paga o preço não fica com o melhor. Guarde isso no seu coração. Quando nós pagamos o preço, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós investimos no relacionamento com Jesus, quando nós andamos de mão dada com as renúncias, nós ficamos com a melhor parte, que é o Senhor Jesus, que é uma vida sustentada por Ele. O quarto passo de fé é para que nós tenhamos sabedoria nas nossas petições. No versículo 9 e 10 diz o seguinte: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que me pediu. Do contrário, não será atendido. Muitas vezes a gente pede errado as coisas para Deus. A gente pede coisas que não vão acrescentar, a gente pede coisas que não fazem sentido, a gente pede coisas para satisfazer o nosso ego, não as nossas necessidades, que é diferente, mas para inflar o nosso ego. Eliseu aqui, a gente vê que ele teve a oportunidade, que eu vejo que na Bíblia o rei Salomão também teve, em que Deus aparece pessoalmente para ele e fala: olha, o que você quer? Você pode pedir o que você quiser. Salomão pede sabedoria. Aqui Eliseu ele fala assim: olha, eu quero ser o principal herdeiro do seu espírito profético. Sabe, meus irmãos, quantos de nós aqui daríamos a mesma resposta? Quantos de nós aqui gostaríamos de ver o Espírito de Jesus agindo em nossas vidas, para que nós pudéssemos fazer coisas ainda maiores? Mateus 7, versículo 7 e 8 diz que: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Eliseu foi um homem que fez 14 milagres. Ele recebeu uma porção dobrada porque ele deu um passo de fé. Ele tomou uma decisão sábia, ele tomou uma decisão correta de falar: eu quero o espírito profético. Elias, gente, era um homem famoso, porque naquela época ele era o profeta do Senhor. Ele desafiou os profetas de Baal em público, e Deus se manifestou ali por meio de uma oração que ele fez. Elias é um homem que era perseguido pela esposa do rei daquela época. Então você acha que ele não era famoso? Ele era famoso. Eliseu podia pedir qualquer coisa, podia falar: eu quero a fama que você tem. Não, mas ele falou assim: eu quero o espírito profético. Ele pede algo que não era do próprio Elias. Ele pede algo que era de Deus para a vida dele. Ele pede uma porção do Senhor para a vida dele. Ele fala assim: eu quero ser o principal. Sabe, meus irmãos, quantos de nós aqui queremos levar adiante essa mensagem? Eliseu teve o desejo de continuar esse ministério profético de Elias. E nós aqui, o que nós temos pedido ao Senhor? Temos que pedir a presença dEle. Nós temos que pedir a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e preguemos o Evangelho em todos os lugares, a tempo e fora de tempo, falando do seu amor. Mas muitas vezes a gente não tem coragem de pedir isso, porque pregar o Evangelho significa muitas vezes enfrentar oposição, enfrentar dificuldades. Muitas vezes nós vamos ser rejeitados em ambientes, mas o que importa é a presença de Jesus estar nas nossas vidas. O que importa é sermos aceitos pelo Senhor Jesus. E Ele nos aceita. Isso é o mais impressionante. E por fim, nós podemos viver o sobrenatural. 2 Reis, no versículo 11 ali até o 14, diz o seguinte: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo que o separou, Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai,
Tu eras como os carros de guerra e os cavalheiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, eles se dividiram e ele atravessou. Eliseu agora estava diretamente envolvido na manifestação do poder de Deus. Ele não era mais um auxiliar, ele estava vivendo o sobrenatural. E quantos aqui não vivem o sobrenatural? Quantos de nós não vivemos o sobrenatural porque a gente simplesmente para? No Antigo Testamento, quando a manifestação de Deus vinha sobre os ambientes, sobre as pessoas, ela causava um pouco de terror. Por isso que Eliseu aqui falava: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só que eu acho interessante que Eliseu pega a capa de Elias, Eliseu se ajoelha diante do Jordão, bate a capa de Elias nas águas e pergunta: onde está o Deus de Elias? E quem se revela não é o Deus de Elias, é agora o Deus de Eliseu. Porque o sobrenatural acontece. E é o seu Deus que você precisa conhecer. É o seu Deus que vai revelar o sobrenatural para você. Muitas vezes a gente coloca nas pessoas que nós conhecemos, que caminham na fé há mais tempo que nós, e a gente acha assim: não, se aquela pessoa orar por mim, Deus vai fazer alguma coisa, porque o Deus dela parece que é diferente do meu. Só que não é assim. Nós precisamos buscar o sobrenatural. Eliseu agora, ele não era mais um auxiliar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a ordem de Deus para Abraão ir. E Abraão vai. Eu vejo a ordem de Deus para Pedro vir quando ele está ali naquela tempestade. E Pedro vem até Jesus. E aqui, Eliseu, ele simplesmente espera o momento da revelação de Deus para a vida dele. E sabe, eu creio que Deus vai se revelar na sua vida ainda esse ano. Que coisas maiores vão acontecer na sua vida ainda esse ano. O que você faria no lugar de Eliseu? Eliseu foi corajoso, ele queimou tudo, ele deixou tudo para trás. Ele teve atitudes que muitas vezes nós não teríamos, por medo e covardia, mas o Senhor não nos dá um espírito de covardia. Ele nos dá um espírito de poder, de moderação, e nós não nos apropriamos disso. É algo que está aí para nós. E sabe, gente, o custo de seguir a Elias, para Eliseu foi alto. E o custo de seguir a Jesus também é alto. Mas não seguir a Jesus custa tudo. É muito pior. Seguir a Jesus é bom, por mais que tenha os seus desafios, por mais que tenha as lutas, as dificuldades. Mas não seguir a Jesus é estar num mar, sem boia, sem nada, à deriva. O Senhor Jesus nos chama para viver o sobrenatural. Eliseu foi ousado. Eu quero te convidar a ser ousado nesse momento também. Quero pedir para você fazer a sua oração agora. Vou pedir para você se colocar de pé nesse momento também e fazer a sua oração. Assim como Eliseu, ele para diante daquele rio e invoca o nome do Senhor e fala: onde está o Deus de Elias? Qual é a sua causa? O que é que você precisa fazer? Ore você agora, clame ao Senhor, faça esse exercício de fé. Qual é a sua causa para você colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, cadê o Deus de Elias? Para Deus se revelar como o Deus da sua vida, o Deus que cuida de você, o Deus que se importa com você. São diversas situações, pode ser uma coisa simples, uma coisa grande. Coloque diante do Senhor e observe o agir de Deus na sua vida. O Deus da sua vida se revelando a você. Eliseu provou a obediência. Eliseu provou a sua fé. Eliseu provou a sua ousadia. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo está aqui agora, para agir nas nossas vidas, para agir no nosso meio, para agir na vida da nossa igreja, como Ele tem agido ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos. Coloque diante do Senhor, apresente a sua causa para Ele, invoque o nome dEle. Qual é a sua decisão hoje?
Nós podemos clamar o nome do Senhor, nós podemos pedir a revelação dele nas nossas vidas, ou nós podemos ficar observando de longe. Qual é a sua decisão hoje? Você precisa de queimar os seus arados, você precisa de queimar as suas carroças de bois, o seu conforto. Você precisa queimar isso para viver o que Jesus tem para a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo, ele se agrada com o coração contrito. Ele se agrada com o coração quebrantado, que busca o Senhor mesmo nas pequenas decisões, mesmo nas pequenas coisas que precisamos fazer. Apresente isso diante do Senhor. Deixe de viver uma vida mais ou menos, uma vida morna. E queime as coisas que precisam ser queimadas para que o Senhor incendeie o seu coração. Hoje Jesus te oferece a oportunidade de caminhar com Ele e viver coisas maiores. Mas tudo isso começa a partir do momento em que nós falamos assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E eu queria perguntar isso aqui hoje. Talvez você ficou ensaiando o ano inteiro assim: não, um dia eu vou lá na igreja, eu vou entregar a vida para Jesus. E aí chega aqui e fala: não, acho que não vai ser hoje. Mas eu queria te perguntar e pedir para você levantar a mão aí no seu lugar. Você deseja entregar a sua vida para Jesus e começar algo novo ao lado dele? Você pode erguer a sua mão. A gente está aqui para orar por você, amém, glória a Deus. A gente está aqui para interceder pela sua vida, amém, aleluia. E eu queria te convidar, a gente falou aqui de passos de fé. Eu queria te convidar, você que levantou a mão, para vir aqui na frente para a gente poder orar por você. A gente vai cantar mais uma canção. E enquanto a gente canta, saia do seu lugar e vem aqui para que nós possamos orar pela sua vida. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, saiba que Ele tem coisas maiores para fazer, para cuidar de você, para te mostrar, para te revelar. Enquanto a gente canta, eu te faço esse convite: vem aqui para a gente orar por você. Você é livre, mas é o primeiro passo de fé dessa nova caminhada.